Você já passou por essa rua e se perguntou quem foi Visconde de Pelotas? E não, ele não é irmão do Visconde de Sabugosa. Ela é uma das vias mais tradicionais de Caxias do Sul. Localizada na região central, a rua abriga comércios, serviços e uma circulação intensa de pessoas. E hoje o nome da rua é sobre ela. O nome da rua é uma homenagem ao Visconde de Pelotas, título nobre de José Antônio Correia da Câmara, importante figura histórica do Brasil imperial. Militar e político, ele teve atuação de destaque especialmente durante a Guerra do Paraguai, além de participação na vida pública do país, sendo governador do Rio Grande do Sul. A rua inicia no fim da Avenida São Leopoldo. Com o passar dos anos, a via se consolidou como parte essencial do desenvolvimento urbano de Caxias do Sul, conectando diferentes regiões e facilitando o dia a dia da população. Um ponto de destaque na Visconde de Pelotas é o prédio histórico do Círculo Operário Caxiense, ele que já abrigou a sede da Recreio da Juventude e também sediou a primeira Festa da Uva. Mais que um prédio histórico, ela representa uma instituição que faz parte do dia a dia de milhares de pessoas da região. A instituição foi fundada em 31 de outubro de 1934, com o nome de Círculo Operário Caxiense, por iniciativa do padre Orestes Valeta, com o apoio do jesuíta Leopoldo Brentano. A proposta inicial era reunir trabalhadores e suas famílias, oferecendo apoio social, educacional e principalmente assistência à saúde. Nos primeiros anos, além do atendimento médico, também eram oferecidos cursos de alfabetização, atividades culturais e serviços de apoio às famílias operárias. Com o crescimento da entidade em 1945, foi adquirido o prédio que se tornaria sua sede, permitindo a ampliação dos serviços e a centralização das atividades. Hoje é uma das instituições mais atuantes da região, com um hospital próprio, centenas de profissionais e milhares de beneficiários, mantendo até hoje o propósito de cuidado e assistência à comunidade. E caminhando pela Visconde de Pelotas, conseguimos encontrar prédios que contam a história da cidade. Mais do que um prédio antigo, ela é um registro vivo dos primeiros anos de Caxias do Sul. Um desses exemplos é a Casa Saldanha, que se destaca pela arquitetura e pelo valor histórico que carrega. A Casa Saldanha é uma das construções mais antigas preservadas da região central e representa o período de formação urbana da cidade. Erguida ainda nos primeiros anos de desenvolvimento de Caxias do Sul, a residência está ligada a famílias tradicionais que fizeram parte da construção econômica e social do município. Com características arquitetônicas que remetem ao final do século XIX e início do século XX, o prédio revela traços da influência dos imigrantes europeus na região. Ao longo dos anos, assim como outros imóveis históricos da rua, a Casa Saldanha acompanhou a transformação da cidade, resistindo ao crescimento urbano e à modernização do entorno. Hoje, ela permanece como um símbolo de preservação, ajudando a manter viva a memória e a identidade cultural da cidade. Ao longo da Visconde de Pelotas, podemos perceber a mistura entre o moderno e o histórico. A rua abriga estabelecimentos tradicionais, tanto para o comércio quanto para a história da cidade, assim como o Museu Municipal. O museu tem um papel muito importante. O nosso museu ele é o museu mais antigo da segunda região museal do Rio Grande do Sul, mas ele não surge na Visconde de Pelotas, ele surge onde hoje é a Casa da Cultura. Ele vem para esse espaço nos anos 70, em menção às comemorações do centenário da imigração italiana. Nesse processo, ele acaba se configurando como uma espécie de enciclopédia do que deveria ser valorizado e cultuado naquele contexto, sempre vinculado à imigração italiana. Esse prédio ele é muito significativo para o município, embora por vezes as pessoas passem meio batido pela velocidade da vida, pelo fluxo dos carros, dos ônibus, enfim. A gente tem nesse espaço um dos prédios mais imponentes e mais importantes do final do século XIX. Ele surge em 1884 com uma moradia de uma família e em 1894 ele é adquirido pelo poder público. Então, a partir daquele momento, ele recebe diversos usos. Ele serve como intendência, que é a antiga prefeitura. Ele foi escola, ele foi a sede da guarda, ele foi a sede do fórum. Ele teve sempre uma espécie de relação de poder, né, de poder simbólico, de poder político, de poder cultural, de poder educativo em relação a esse centro da cidade e logo como todo o município, porque era daqui que se irradiavam as determinações, as relações sociais e tudo mais. Mesmo com o crescimento da cidade,
Nomes como o de Visconde de Pelotas permanecem vivos na memória urbana, conectando o presente com a história do Brasil. A rua conta com outras diversidades locais importantes para a população, como o prédio do INSS. A Visconde é fundamental. A gente tem, como a gente comentou no início, o Círculo Operário, a Escola Presidente Vargas, o Museu da FEB, essa rota que descia em direção à Casa de Pedra, ao bairro Santa Catarina, sabe? Então, ao longo do tempo, na formação do município, nessa malha de xadrez ortogonal que foi planejada e edificada no centro, né, da cidade, da vila, da colônia, da vila e tudo mais, a Visconde sempre teve um papel fundamental por estar tanto nesse centro principal, nesse centro nervoso, digamos, do município, como ser palco, né, para essas instituições muito poderosas, que é a Intendência, a Prefeitura, a Escola ao nosso lado, o Círculo Operário Caxiense, uma entidade fundamental para o município de Caxias do Sul durante muitos anos, né, e outros tantos espaços igualmente representativos, como as casas tombadas que estamos no entorno e tudo mais. O nome dessa rua é mais do que uma identificação no mapa. Ela representa a história que ajudou a construir Caxias do Sul. Se você quiser conhecer a história de outras ruas, se liga na programação da TV Câmara. Eu fico por aqui e até a próxima!